alunos, tudo bem? Aqui é o professor Wesley e na nossa primeiríssima aula de Fisiologia e Anatomia Humana, irei comentar com vocês sobre o processo de digestão. Então, o nosso alvo de estudo hoje será o sistema digestório. Gostaria de destacar que, embora o título da nossa aula seja Fisiologia Humana e Comparada, eu vou trabalhar aí a comparação dos sistemas digestórios nos mais diversos seres vivos posteriormente. O intuito dessa videoaula é comentar em especial o sistema digestório humano, beleza? O processo de digestão, pessoal, ele pode ser encarado aí como um processo de transformação de moléculas muito grandes em moléculas muito menores aí que podem ser absorvidas pelo nosso corpo. Então, por exemplo, se pegássemos aqui essa minha alimentação lá de dezembro do ano passado, no Natal, percebam aí que tem vários elementos na minha mesa que basicamente são macromoléculas, são moléculas muito grandes, e se eventualmente não houvesse o processo de digestão, consequentemente eu não conseguiria absorver isso pelo meu organismo e eventualmente transformar isso daí em energia lá para minhas atividades metabólicas. Então o processo de digestão ele vai passar basicamente aí por fazer uma transformação do alimento, que nesse contexto seria quase que semelhante a você dar gasolina para o carro e ele funcionar e etc., como uh, um elemento que ele serviria como um combustível para a nossa espécie. Então, o princípio ao qual rege a nossa alimentação é basicamente utilizar o alimento aí como um combustível e o gás oxigênio que nós obtemos no nosso processo de respiração como um comburente. E a soma entre o alimento, que é o combustível, mais o oxigênio, que é o comburente, vai fazer com que o nosso corpo consiga aí produzir energia, visto que obrigatoriamente precisamos ter ATP para que todas as nossas atividades celulares e metabólicas consigam é, funcionar aí adequadamente, beleza? Então, dando uma olhada aqui, pelo um olhar mais químico, temos que a glicose aí, que é o principal componente que a gente utiliza como substrato energético na presença do gás oxigênio, reage produzindo gás carbônico, água e energia. Destaco que a glicose e o gás oxigênio são obtidos basicamente por processos aí fisiológicos denominados ora como digestão, ora como respiração a nível pulmonar. Lembram-se que em outro momento eu havia discorrido com vocês nas nossas aulas de bioquímica metabólica que o processo de respiração celular ele perpassa obrigatoriamente por fazer a combustão da glicose e, consequentemente, através de várias reações de descarboxilização, desidrogenização, você vai ter aí liberação de elétrons. Esses elétrons são pegos aí pelos receptores de elétrons, como o NAD, o FAD, e, consequentemente, lá ao término do processo de respiração celular, eu tenho produção de energia, que é o ATP. E o ATP, por sua vez, pessoal, ele é utilizado para as mais diversas atividades metabólicas, tá? Destaco que eu coloquei aqui o armazena. O armazena seria basicamente você armazenar glicose ou qualquer outro substrato aí, tá? Não energia. A energia ela não consegue ser armazenada, tá bom? Em decorrência desse processo aí de oxidação da glicose ou de lipídio ou de aminoácidos, você acaba produzindo gás carbônico e água, tá? Que você acaba liberando aí no processo de respiração pulmonar. Vale destacar que o processo de digestão ele pode ser compreendido basicamente como dois momentos aqui. Ele pode ser uma digestão a nível mecânico e uma digestão a nível químico. O processo de digestão a nível mecânico ou físico perpassa basicamente por você fazer várias ações aí que vão facilitar a ação dos sucos digestivos. A saber-se que o processo de digestão basicamente é um processo de hidrólise enzimática, isto é, na presença de água, as enzimas conseguirão atuar sobre um substrato quebrando-o, tá? Os processos físicos eles podem compreender basicamente três eventos: os eventos de mastigação, que são realizados aí pela boca,
o evento de deglutição, que tem participação ora da boca quanto do esôfago, e por fim os movimentos peristálticos aí que acontecem a nível do trato gastrointestinal como um todo. E o processo químico, ele vai aí compreender, ele vai englobar todos os processos que são regidos aí pela ação enzimática. E mediante a presença aí de enzimas, eu consigo fazer o que eu havia falado anteriormente, pegar uma macromolécula, transformando em uma micromolécula, que é absorvida pelo nosso corpo, tá bom? Olhando anatomicamente, o nosso sistema digestório, ele começa na cavidade oral e ele se estende até a cavidade anal. Então, você tem aí, basicamente, ao longo de todo o trato gastrointestinal, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado, intestino grosso, reto e o ânus. Vale destacar-se também que, associado a esses elementos que eu comentei aqui, tem-se algumas glândulas anexas, a saber se são elas as glândulas sublinguais, então você tem a parótida e etc. Tem-se o fígado e tem-se o pâncreas, tá? Todos esses elementos estão associados aí de forma anexados ao sistema digestório, facilitando o processo digestivo. Opa! Vale destacar ainda que o processo de digestão ele vai englobar aí alguns momentos, algumas etapas, algumas fases, a saber se são elas a fase de ingestão, a fase de digestão, a fase de absorção e, por fim, a fase de excreção aí, que a gente vai comentar mais futuramente, parte por parte. Como eu havia dito a vocês, o processo de processamento aí desses alimentos no trato gastrointestinal, ele perpassa aí por eventos físicos e eventos químicos que são caracterizados por eventos de hidrólise enzimática. A saber se são os eventos de insalivação, quimificação e quilificação. Como havia comentado a vocês, o caminho do alimento aí ao longo do tubo digestório perpassa aí pela boca, então lá na boca você vai ter uma ação conjunta entre línguas, dentes e a saliva, faringe, esôfago, estômago, o intestino delgado, que é subdividido em porções, a saber-se que são o duodeno, o jejunum e o íleo, o intestino grosso, que é formado aí pelo cerco, cólon, reto e o ânus propriamente dito. Beleza? Vamos lá. Quais são as funções da boca? Basicamente está associado a um processo de sentir os sabores dos alimentos. Um detalhe importante já destacar-se aqui, que o sistema gustatório ele trabalha de forma conjunta ao sistema olfatório. Como assim, professor? Vale destacar que ao longo da nossa boca eu tenho aí regiões especializadas em fazer o reconhecimento dos sabores, os chamados botões gustatórios, que a gente vai ver lá na nossa aula de sistemas sensoriais na parte de fisiologia do sistema nervoso. Uma coisa bacana de destacar-se que a gustação, isto é, você conseguir conhecer esses elementos químicos aí, trabalha conjuntamente com a olfação. Então, quando uma pessoa eventualmente está num processo de gripe ou resfriado, geralmente acaba se produzindo muito muco ali na região das narinas e, consequentemente, tem-se obstrução do epitélio neuroepitelial que tem-se ali no bulbo olfatório. E isso acaba obstruindo aí a percepção de cheiros. E em decorrência de você não conseguir reconhecer cheiros, isso acarreta em você não conseguir sentir o gosto dos alimentos, tá? Tem esse úvulo aqui, que é essa estruturinha que eu estou passando o mouse, está associado tanto com o processo de deglutição, isto é, o ato de engolir o alimento, quanto tem-se aí uma função para auxiliar o processo de fonação, isto é, a formação aí de sons. Na boca, vale destacar-se também que já começa aqui o processo de digestão, porque você tem aqui
a saliva. E na saliva você tem já uma enzima chamada amilase salivar que começa a fazer o processo de digestão de carboidratos, tá? A saliva ela é basicamente produzida pelas glândulas salivares e as funções a priori que vale saber se são fazer aí um amolecimento e molhar os alimentos e começar a fazer a digestão do amido pela ação da enzima pietilina, que pode ser também chamado de amilase salivar, tá? Tem essa paródia aqui que eu deixei para vocês, então pesquisem a música Menina, do Netinho da Bahia, e fala mais ou menos o seguinte: menina, na tua boca tem pietilina, já no estômago tem pepsina para proteínas degradar. A pietilina, ou amilase salivar, tem como função fazer o início da digestão de carboidratos, tá? A pepsina a gente vai comentar mais adiante qual é a função dela. Além disso, vale destacar que na boca tem-se aí os dentes que tem como uma função rasgar, triturar, amassar, rasgar os alimentos, transformando em partículas muito menores. Pensa, se você diminui o tamanho dessas partículas, você acaba aumentando a superfície de contato. Aumentando-se a superfície de contato, a ação enzimática acaba sendo muito mais eficaz nos alimentos, tá? Uma coisa importante destacar-se é que os dentes na espécie humana, quando adultos, são no total de 32 dentes, e nas crianças aí tem em torno de 20 dentes, tá? Em decorrência das crianças não terem os pré-molares. Tem-se aqui descrito no slide quais são as funções aí dos dentes, não irei discorrer. E vale destacar aqui que o dente, basicamente, ele é composto por algumas regiões, ó. Aqui no 1 você tem um esmalte dentário, na fase 2 tem a dentina, tem-se a polpa, gengiva, o osso alveolar, tem-se aqui no 7 um vaso sanguíneo e o 8 o nervo, tá? Essa região a qual eu coloquei como A aqui, nós denominamos ela como coroa do dente. E a parte B é a raiz, tá? Nesses links que eu deixei linkado aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, tem-se aqui algumas curiosidades, tipo como a formação de cáries, o que é a cárie, tá? Tem um vídeo aqui do Castelo Rá-Tim-Bum ensinando a escovar os dentes. Vocês devem estar falando, porra, professor, mas a gente está num período aí de pré-vestibular, você acha que a gente não sabe escovar dentes? Digo-lhes que, infelizmente, tem-se aí alguns estudantes que não sabem, tá? Outra parte aí que faz parte do sistema digestório é a faringe. Uma coisa importante destacar-se da faringe é que ela está ali situada na boca, tá? E é um componente que faz parte tanto do sistema digestório quanto do respiratório. E o tamanho aí da faringe transita ali entre 12 a 13 centímetros. A função, basicamente, é fazer que, através da epiglote, que é uma espécie de válvula que eu tenho ali, que o alimento passe para as vias aéreas, tá? Então, você tem uma função aqui de fazer com que haja um tráfego adequado do alimento para a via que corresponde aí a função a qual é destinado o alimento. Nesse vídeo aqui também eu deixo uma animação do processo de deglutição. O esôfago nada mais é do que um longo e delgado tubo que vai conduzir o alimento até o estômago, tá? E como que funcionaria aqui o esôfago? Seria legal você, se possível, pegar uma meia fina e colocar uma bolinha de gude dentro dela e ir empurrando. Basicamente, o esôfago ele vai fazendo um movimento que a gente chama de movimento peristáltico, é um movimento de empurrar o alimento para o estômago, tá? Então, a função do esôfago pode ser resumida, descrita como conduzir o alimento que foi triturado da boca até o estômago. Inclusive, vou deixar até uma pergunta aqui. Se possível, comentem aqui para mim, deixem aqui nos comentários. Se comermos de cabeça para baixo, será que o alimento vai para a boca ou vai para a boca não, perdão, vai para a cabeça ou vai para o estômago?
Parece muito besta a pergunta, né? Mas por que será que acontece isso? Será que você é capaz de responder isso? A terceira porção aqui que compõe o sistema digestório é o estômago. Ele é formado por várias regiões, tá? Ó, você tem um fundo, tem a cárdia, tem um corpo e tem um antro pilórico aqui. Basicamente, quais são as funções do sistema digestório? Primeiro, produzir o ácido gástrico, tá? E ali você já começa a ação de enzimas digestivas. Uma coisa interessante destacar-se aqui é que no estômago, embora não seja descrito aí por muitos professores, vale destacar-se que existe uma leve absorção de glicose e água, tá? Uma leve absorção. A função dele não é fazer absorção de nutrientes, mas ele consegue fazer uma leve absorção, tá? Então vamos lá. O bolo alimentar, que nada mais é do que aquele alimento que foi triturado e emulsificado aí pela saliva, ensalivado, perdão, entra aí em ação com o suco gástrico. O suco gástrico, pessoal, nada mais é do que o ácido clorídrico, tá? E aí você começa a ter ação enzimática. A princípio, tu tem uma enzima chamada de pepsinogênio, que está na sua forma inativa, tá? O pepsinogênio, sob a ação do ácido clorídrico, ele acaba por ficar ativo e concumina aí na ativação de uma enzima chamada pepsina. A pepsina, por sua vez, ela vai fazer a degradação de proteínas em peptídeos, tá? E lá na infância, vale destacar-se que existe uma enzima chamada renina. Não é aquela renina do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Não. O que seria essa renina aqui? A saber-se lá que na fase de amamentamento e tal, a criança não come, né? Então, a única coisa que ela recebe é o leite lá da mãe. Então, eu preciso de ter uma enzima que faz aí esse processo de digestão. E essa enzima na infância é a renina, que vai fazer o processo aqui de coagulação de proteínas do leite, tá? Primeiro dado, um dado aí importante a saber isso aqui, são dois. Primeiro, o pH do estômago é ácido, então ele gira em torno de 2 até 1,5, tá? E ali, no estômago, o bolo alimentar, ele, sobre a ação aí do ácido clorídrico, da pepsina, de toda essa caralhada de coisas que tem dentro do estômago, ele transforma-se em quimo, tá? Que fica ali mais ou menos entre 3 a 4 horas no estômago. Outra coisa importante destacar-se aqui no estômago, pessoal, que existe um tipo de mecanismo de movimento chamado de mecanismo de retropunção. Seria mais ou menos como você pensar numa coquiliteira. Sabe aquele trem que tu usa para fazer batida, que você fica mexendo? Pois é, um movimento de coquiliteira ali, que basicamente você fica fazendo com que o alimento fique batendo na parede do estômago, de forma com que ele fique cada vez menor e consiga posteriormente passar pelo piloro, que é uma espécie de esfíncter entre o estômago e o intestino delgado. Outro detalhe importante a saber-se aqui, como curiosidade, é que o estômago, ao longo de toda a sua estrutura, ele tem uma parede aí rica em mucosa, que evita com que ele sofra aí corrosão pelo ácido que ele contém. Um outro detalhe, uma outra curiosidade que pode ser bacana para vocês em segunda fase, é que o ácido clorídrico, ele surge basicamente de um processo de bombas de hidrogênio, que é um processo de transporte ativo. Classicamente, o único processo aí de transporte ativo que geralmente é comentado é a bomba de sódio e potássio que acontece lá a nível de transporte neuronal, lá nas sinapses, certo? Mas aqui no estômago acontece também transporte ativo nas bombas de hidrogênio, tá?
Tanto é, pessoal, que pessoas que têm bastante evento aí de gastrite, que isto é aquele momento no qual há uma alta quantidade de suco gástrico que acaba concominando aí em eventos de corrosão dessa própria mucosa do estômago. Você precisa tomar alguns medicamentos, alguns fármacos que fazem inibição da bomba de prótons lá no estômago. Então, o que significa? Não sei se vocês já ouviram falar em um medicamento aí muito conhecido chamado omeprazol. O omeprazol ele vai atuar lá na mucosa intestinal, evitando com que haja aí esse bombardeio de íons H+. E esses íons H+, quando eles adentram aí no lúmen do intestino, eles acabam por reagir com o ácido clorídrico e acabam formando aí o ácido clorídrico não, perdão, queridos, mil desculpa. Eles acabam por reagir aí com os íons cloreto, formando o ácido clorídrico, tá? Então, o omeprazol ele evita com que haja esse bombardeio aí de bombas de hidrogênio no lúmen do intestino e, consequentemente, não haja um favorecimento da formação do ácido clorídrico. E aí o que acontece? O quimo, que nada mais é do que o bolo alimentar sobre essa do suco gástrico, ele forma-se aí uma estrutura agora que a gente vai chamar de quimo e ele vai migrar para o intestino delgado. Uma coisa importante, como eu havia discorrido aqui com vocês, é que no estômago aí acontece sim uma pequena síntese síntese não, perdão, uma leve absorção de água, glicose e álcool, tá? Então, se eventualmente você estiver sem se alimentar e você começar a beber, há uma chance muito maior de acontecer aí processo de embriaguez, tá? Então fica a dica. Se eventualmente for beber, esteja de buchinho cheio para evitar aí a absorção de álcool a nível de estômago, tá? Como eu havia descrito para vocês, o quimo agora migra para o intestino delgado e esse quimo que ainda tem aí moléculas que precisam sofrer degradação vão sofrer agora ação enzimática de produtos que advêm do suco pancreático. Como o próprio nome diz, o suco pancreático ele é produzido pelo pâncreas e ele é lançado no duodeno, que é a porção inicial aqui do intestino delgado, tá? Basicamente, o suco pancreático ele é alcalino, então ali você tem os bicarbonatos que acabam por contrabalancear o quimo, e aí vai haver uma neutralização da acidez aí do quimo. As principais enzimas que vocês precisam saber que estão presentes aqui no suco pancreático são a tripsina, a quimiotripsina. Tanto a tripsina quanto a quimiotripsina têm como ação proteínas e, por consequência, vão formar aí os peptídeos, beleza? Tem-se aqui a ação da amilase pancreática, que tem por alvo o amido. E aí o produto disso aqui são moléculas de maltoses, tá? Tem-se também a lipase pancreática, que tem por alvo lipídios, que vai formar tanto ácidos graxos quanto moléculas de glicerol. Agora você tem um outro produto aqui que a gente chama de suco entérico, que já são aí enzimas que são produzidas no intestino delgado, lá no duodeno. A saber-se, o suco entérico são formados por tripsinogênio, que é uma enzima na sua forma inativa, que vai formar tripsina, maltase, sacarase, lactase, peptidase. Vamos lá. O tripsinogênio, que está na sua forma inativa, sobre uma ação hormonal de um hormônio chamado de enteroquinase, forma aí a tripsina, que é a forma ativa. E a tripsina vai atuar aí sobre peptídeos. E os peptídeos, por sua vez, vão ser degradados em aminoácidos.
A maltase vai atuar sobre a maltose, formando aí moléculas de glicose. Sacarase sobre a sacarose, produzindo tanto moléculas de glicose quanto frutose. A lactase vai atuar sobre a lactose, produzindo aí moléculas de glicose e galactose. Tanto é que vale destacar-se que há muitas pessoas que têm tolerância à lactose, em decorrência aqui de não haver um aporte de lactase, ou a lactase não está funcional. E aí precisa fazer reposição via medicamentos aí. Não diria medicamentos, mas reposição da enzima, como o Lactday. Olha eu fazendo já marketing aí para marca aí. Tem-se a peptidase, que vai atuar sobre peptídeos, formando aqui aminoácidos. E tudo isso daqui, ó, aminoácido, glicose, frutose, galactose e por aí vai, é tudo absorvido já aqui no intestino delgado, tá? Então, no intestino delgado, pessoal, acontece o processo de absorção. E o quimo agora, após sofrer ação tanto do suco pancreático quanto do suco entérico, ele vai transformar-se agora em quilo. Uma coisa importante a destacar-se aqui, em especial no intestino delgado, é que fazer digestão de lipídios não é uma coisa tão trivial. Eu preciso ter uma ação de uma molécula chamada bile, que ela é produzida lá no fígado e armazenada na vesícula biliar, tá? Uma coisa importante a destacar-se é que a bile não é uma enzima, mas ela tem uma função de emulsificação. O que seria fazer a emulsificação? Seria você pegar a molécula de gordura e atuar como se fosse um detergente, formando moléculas menorzinhas ou gotículas, né? O que vai acabar por favorecer a ação das lipases, tá? Então, por exemplo, você tem essa molécula grande aqui de gorduras e você transforma sobre a ação da bile que emulsifica em micelas, tá? Então você faz o processo de emulsificação. E, consequentemente, formando-se as micelas, você tem a ação das lipases fazendo o processo de digestão. Uma coisa importante a destacar-se aqui ainda sobre o processo de absorção, pessoal, é que os nutrientes eles atravessam aí as paredes, as células do revestimento intestinal e passam para o sangue, logo em seguida para o fígado. E depois eles alcançam as células. Professor, entendi porra nenhuma do que o senhor falou. Vamos lá. Aqui, vale destacar que água, sais minerais, vitaminas e monossacarídeos, eles passam pelos capilares sanguíneos, vão para o fígado e aí eles vão para as células. Isso nós denominamos como sistema porta-hepático. Seria um processo aí a nível de fígado e intestino delgado que vai favorecer a distribuição desses nutrientes aí para o nosso corpo, tá? Então, água, sais minerais, vitaminas e monossacarídeos caem nos capilares sanguíneos, vão até o fígado e através do fígado eles são distribuídos aí para as células. Ácidos graxos e glicerol são reagrupados em triacilgliceróis e aí eles são envelopados dentro de uma camada de proteínas e vão caminhar agora para os vasos linfáticos, tá? Dos vasos linfáticos eles vão caminhar agora para os vasos sanguíneos. E dos vasos sanguíneos eles vão para os adipócitos, que vão ter como função fazer o armazenamento aqui do ácidos graxos e do glicerol, belezas? O intestino grosso, ele tem como função fazer a reabsorção de água e sais minerais. Além disso, no intestino grosso acontece a absorção de vitaminas aí que são produzidas pela flora bacteriana intestinal, que são elas as vitaminas K e B12, beleza? E aí, logo após o quilo ter entrado no intestino grosso, ter havido o processo de reabsorção de água, reabsorção de sais minerais,
reabsorção aí de proteínas formadas pela flora intestinal, forma-se as fezes. Então, até agora a gente já descreveu tanto a ação enzimática quanto a ação de absorção e o alimento aí passa ao longo do trato gastrointestinal. Mas é importante saber-se que o processo digestivo ele é extremamente regulado, ora pelo sistema nervoso autônomo, aí formado pelo sistema parasimpático e simpático, quanto por hormônios, tá? O sistema nervoso parasimpático ele faz a estimulação aí do processo digestório e o sistema simpático acaba por inibir o sistema digestório. Mas eu queria destacar a ação hormonal. A ação hormonal que vale destacar são de 4 hormônios. A saber, se são eles a gastrina, a secretina, a colicistoquinina e o peptídeo inibidor gástrico, que é o PIG. Vamos lá. A gastrina ela vai atuar a nível de estômago, tá? Ela é produzida no estômago, cai na corrente sanguínea e retorna ao estômago. Olha que doideira. E a ação dela, basicamente, perpassa aí por estimular a secreção de suco gástrico, vai relaxar o esfíncter pilórico, perdão, e contrair a cárdia. Então, tá quase que regulando todo o processo digestivo a nível de estômago, tá? A secretina ela atua tanto no estômago, quanto no intestino, quanto no pâncreas, quanto no fígado. Vamos lá. Ao passo que a gastrina está associada com formação de suco gástrico, a secretina está associada com a inibição desse suco. E além disso, o que ela vai fazer? Enquanto a gastrina está atrelada aí por promover movimento aí no estômago não, perdão. Tá associado com isso aí também. A secretina está associada com reduzir a mobilidade intestinal. Também vale destacar que a secretina ela tem como função também induzir aí a produção do suco entérico, aquele suco que é produzido lá no próprio intestino delgado, na porção do duodeno. Estimula a secreção aí de íons bicarbonatos para fazer a neutralização do quimo e estimula a produção de bile lá no fígado. A bile é saber se é aquela substância emulsificadora que vai atuar sobre lipídios. A colicistoquinina, ou também pode aparecer nos vestibulares como CQC, ela atua tanto no pâncreas quanto na vesícula biliar. Tem como função tanto estimular a produção de suco pancreático quanto a secreção da bile via vesícula biliar. E o peptídeo inibidor gástrico, o PIG, ele vai atuar a nível de estômago e aí ele vai acabar por diminuir as contrações do intestino, tá? Então vamos lá. Fazendo todo um brainstorm de o que acontece ao longo do sistema gastrointestinal. Lá na boca tem-se um pH em torno de 7, tá? Então começa ali o início da digestão de carboidratos mediante a ação da amilase salivar ou também chamada de pietilina. O alimento vai passar aí pela boca, sofrer o processo de insalivação e vai formar agora o bolo alimentar. O bolo alimentar ele vai caminhar até o estômago e sob a ação do suco gástrico, que está ali no pH em torno de 2, inicia-se o processo de digestão de proteínas e também de lipídios aí no caso da manteiga. Tem a ação da pepsina e a ação da lipase gástrica. Esse detalhe aqui é importante destacar a vocês. No geral, a gente pensa que digestão processo de digestão de lipídios só acontece a nível de intestino delgado, mas é importante destacar-se que, a depender do tipo de lipídio, pode acontecer no estômago também, tá? E agora, esse bolo alimentar sob a ação do suco gástrico, ele forma uma nova estrutura que a gente chama de quimo, que é extremamente ácido.
O quimo ele caminha agora para o intestino delgado e vai encontrar aí o suco pancreático, que ele é alcalino, então o pH está ali em torno de 8. E tem-se agora a digestão de as principais enzimas que você encontra, perdão, a quimiotripsina, tripsina, amilase pancreática, lipase pancreática, RNase, DNase, que são aí enzimas com ação de degradar RNA e DNA, e a lipase pancreática. E você tem o início de digestão de quem? Opa, esqueci de escrever aqui. Aqui eu não digo que seria início de digestão, porque a digestão inicia-se aqui e termina aqui. Então, olha o que você vai ter digestão. Vai ter digestão de proteína, vai ter digestão de amido, vai ter digestão de RNA, de DNA, de lipídio, de aminoácido, de maltose, de sacarose, de lactose e por aí vai. Beleza? E aí o suco entérico e o suco pancreático, atuando sobre o quimo, vai neutralizá-lo e vai formar agora o quilo. O quilo ele vai dirigir-se aí para o intestino grosso. O intestino grosso faz o processo de absorção de água, sais minerais e vitaminas. E por fim, forma as fezes, tá? Uma coisa importante destacar-se aqui, pessoal, que embora a gente não faça digestão de alguns tipos aí de vegetais, como por exemplo alface, milho, etc., esses vegetais acabam por facilitar aí o processo de digestão e também a formação do bolo fecal, tá? Porque você vai ali contribuir com fibras para o intestino grosso e, consequentemente, você acaba enrijecendo o bolo fecal. Na ausência aí de uma dieta que contemple hortaliças, é muito comum que as pessoas tenham uma dieta fezes mais líquidas, tá? Então, comer hortaliças é muito importante para você estimular a motilidade ali do intestino grosso e, consequentemente, a formação de um bolo fecal mais sólido. Como eu havia dito para vocês, o sistema digestório, embora ele tenha aqueles componentes que vai desde a boca até o ânus, tem-se aí algumas estruturas que a gente chama de glândulas anexas. A saber, se são elas as glândulas salivares, formadas pela parótida, submaxilares e a sublingual. Tem-se o pâncreas. E, por fim, tem o fígado e a vesícula biliar. Beleza? Então, recapitulando aqui o processo. Lá na boca tem a ação da glândula salivar, que vai produzir saliva. Vai ter ali o início da digestão de carboidratos, então amido, sobre a ação da pietilina ou amilase salivar. Vai formar aí molécula de maltose. Lá no estômago, sob a ação do suco gástrico, inicia-se o processo de digestão de proteínas, através da psina, formando peptídeos. Você tem ali ação também sobre gorduras, através da lipase gástrica, formando glicerol e ácidos graxos. Lá no intestino delgado, começa o processo de digestão e também termina ali. Tanto de proteínas, quanto de amido, quanto de gorduras, quanto de sacarose, lactose, maltose, DNA, RNA e por aí vai. Então tem ação tanto do suco entérico quanto do suco pancreático, tá bom? E aí, como eu havia dito para vocês, o alimento ao longo do tubo digestivo, ele vai ter alguns nomes. Quando o alimento passa lá pela ação da saliva, forma o bolo alimentar, perdão. O bolo alimentar, sobre a ação do suco gástrico, forma o quimo, sobre a ação do suco pancreático e do suco entérico, forma o quilo. E o quilo, por fim, forma o bolo fecal, após passar lá pelo intestino grosso e haver a reabsorção de água, sais minerais e vitaminas, tá bom? Então a nossa aula, embora tenha ficado um pouquinho extensa, peço desculpa, mas era muito detalhe a falar. E olha que eu nem comentei da digestão comparada como um todo. Espero que a aula tenha ficado clara
Espero que possa ajudar vocês muito. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado clara, algum erro, eu sou uma pessoa também propensa a errar, por gentileza, pessoal, escreva aqui nos comentários, manda um Hello It's Me, que vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? Um beijão no coração, fiquem bem e vai dar tudo certo. Fui, até a próxima.